E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos continuar estudando os gases, tá? Hoje é a equação de Clapeyron, tá bom? A equação de Clapeyron é essa daqui, ó. P vezes V igual a N vezes R vezes T. Então, ó, P vezes V igual a N R vezes T. Onde, né? P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, dado em mols, tá ok? Muito bem. Aqui, o que é o R, né? Então, o P, o V e o N eu já falei, agora o R, ó. O R é a constante universal dos gases. Eles podem ter três valores. Tudo vai depender da pressão. Olha aqui, ó. Se a pressão for dada em ATM, ou ele quiser a pressão em ATM, o R que você vai usar é 0,082. Essa é a unidade, ó. ATM vezes litros por mol vezes Kelvin. Se ele te der o R em milímetros de mercúrio e pedir a pressão vai ser em milímetros de mercúrio. Por quê? O R é 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro, mol vezes Kelvin. E o outro valor de R é 8 vezes 315 kPa vezes litro, mol vezes Kelvin. E a pressão vai sair em kPa, ou se ele te der a pressão em kPa, você vai usar esse R. Só lembrando, não precisa se preocupar com o valor de R, porque ele fornece nas questões, tá ok? E T é a temperatura sempre em Kelvin. Então gravem aí, ó, gravem aí. A pressão vai depender do R, o volume sempre em litros, o N sempre em mols, a temperatura sempre em Kelvin. E eu já passei para vocês. Se ele der em Celsius, é só você somar 273 para sair a temperatura em Kelvin, tá bom? Então, só revisando aqui, ó, equação de Clapeyron. Quando você vai saber que vai usar a equação de Clapeyron? Ele vai dar o R na questão. Se ele der o R na questão, com certeza você vai usar a equação de Clapeyron. Tem várias frases aí que o pessoal passa aí. Eu gosto mais dessa porque eu gravei. Ó, para vestibular, nunca rezei tanto. Legal para decorar, né? Ó, para vestibular, nunca rezei tanto. Gravem sempre, ó, para vestibular, P vezes Z. Nunca rezei tanto, NRT. Lembrando, volume em litros, N em mols, T em Kelvin. E o R e a pressão são relacionados como eu mostrei aqui para vocês. Se ele te der o R 0,082, você vai ver que a pressão vai sair em ATM. Se ele te der o R 62,3, o P sai em milímetros de mercúrio. E se ele der o R 8,315 kPa vezes litro mols Kelvin, a pressão sai em kPa. Lembrando, temperatura sempre em Kelvin e a gente soma se tiver em Celsius 273. Tá ok? Então, frasezinha para decorar, ó. Para vestibular, nunca rezei tanto. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai gravar essa fórmula aqui, saber as unidades certinho. O R não precisa se preocupar, que ele vai passar para vocês na questão. E a temperatura, onde o pessoal mais erra, que esquece de passar para Kelvin. Então, tem que passar a temperatura para Kelvin. Eu já disse, a temperatura em Kelvin é a temperatura absoluta. Celsius e Fahrenheit é relativa, tá? Então, tá aí mais uma formulinha de gases. Tem da equação geral lá que vocês lembram, Pivete Povotó? Agora, eu paro o vestibular, nunca rezei tanto, tá bom? Então, já eu volto com o primeiro exemplo para vocês. Vamos aos exemplos, então. Vou ler com vocês aqui o primeiro. Já coloquei dois aqui. Vou ler o primeiro com vocês, ó. Determine o número de mols de um gás que ocupa um volume de 90 litros
Este gás está a uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 100 kelvins. Dado R igual a 0,082 atm vezes litros por mol vezes Kelvin. Tá ok, pessoal? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar os dados. Anote os dados. Então, eu fiz uma leitura, agora eu vou anotar os dados. Vamos anotar os dados aqui, ó. Dados. Vamos ver o que ele deu e o que ele pediu, tá? Então, acompanhe comigo aqui, ó. Determina o número de mols. O número de mols é o N. Então, ele está perguntando N. De um gás que ocupa um volume de 90 litros. E aí ele disse o seguinte, que esse gás está a uma pressão de 2 atm. E a uma temperatura de 100 kelvins. E ele deu R, 0,082 atm vezes litro mols Kelvin. Então a pressão está em atm e o R também está em atm, tá? Não vou colocar a unidade porque ela já está aqui. Então, eu acabei de sair com os... de retirar do exercício, né? Na interpretação, os dados da questão. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Depois disso, lembra da formulinha. Ó a formulinha aqui, ó. Para vestibular, nunca rezei tanto. Para vestibular, nunca rezei tanto. Então, me ajudem aí. Qual é a pressão? 2 atm, está aqui. Qual é o volume? 90 litros. Qual é o número de mols? É o que ele quer. Não sei. Qual é o R? 100, não, 100 é a temperatura. O R é 0,082 vezes a temperatura que é 100. Então agora faça as contas aqui, ó. 2 vezes 90 dá 180. Faz aqui 0,082 vezes 100. Dá 8,2. Então, dei duas casas aqui porque eu multipliquei por 100. Agora eu vou passar dividindo. 180 dividido por 8,2 é igual a N. Então, N vale. Eu já fiz as continhas ali, para não precisar fazer aqui. Isso deu 21,95 mols. Pronto! Olha que simples. Olhei as unidades, está tudo correspondente. O volume está em litros, ATM aqui, o R já está em ATM, a temperatura já está em Kelvin. Coloquei na fórmula, substituí os valores, fiz a continha. Cheguei aqui que o N vale 21,95 mols. Ok, pessoal? Difícil? Não? Tranquilo? Só cuidado com as unidades, tá? O que pega aqui são as unidades. Tudo bem? Agora faz o seguinte, copia o primeiro, copia o segundo, dá um pause aí na aula, tenta fazer o segundo, depois que você tentou, aí você dá play de novo para ver se você acertou, ok? Então vamos lá, ver se você acertou o segundo? Muito bem, vou deixar aqui para das contas facilitar aqui para mim, para ser mais rápido. Então vou ler o exercício como eu fiz com o primeiro, olha lá. Uma quantidade de matéria igual a 5 mols. Olha lá, já deu N, que é o número de mols. De gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius. Ocupa um volume de 16,4 litros. Ele pergunta. Pergunta não, ele fala assim. A pergunta dele. A pressão exercida por essa quantidade de gás é... Aí ele deu os valores aqui, claro que vai sair em ATM, eu não coloquei aqui, mas todos são em ATM, eu coloquei no último, mas todos são em ATM, tá bom? Então depois que eu li o exercício, eu vou fazer igual eu fiz o outro, tá ok? O que eu vou fazer? Primeiro, vou dar uma nova releitura, pegar os valores, que são os dados, tá? Depois que eu peguei os dados, eu vejo se as unidades estão todas certas, né? Se o volume está em litro, se a temperatura está em Kelvin, se está tudo certinho.
Feito isso, eu pego a fórmula e substituo os valores. Vamos lá então? Então vamos anotar os dados igual nós fizemos no outro. Olha lá, uma quantidade de matéria igual a 5 mols. Ah lá, já deu N. 5 mols. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Ocupa um volume de 16,4 litros. Qual é a pressão quando R é 0,082? Essa é a pergunta da questão. É o que ele está perguntando para a gente aí, ó. Ele deu o N, deu o T. Espera aí que eu vou tirar aqui um pouquinho, porque eu tenho que mexer na temperatura, tá? Porque a temperatura está em Celsius, a gente tem que passar para Kelvin. O volume já está em litros, a pressão vai sair em ATM, porque está aqui, todas as alternativas ATM são para não ocupar tanto espaço, eu pus só no último. E aí eu vou primeiro, então, ver as unidades. Mol já está em mols, temperatura, então eu vou somar 273, isso vai dar 300 Kelvin. Tá bom, pessoal? Deu 300 Kelvin. Muito bem. O volume já está em litros e a pressão nós vamos encontrar. Então vamos lá, ó. Para vestibular, nunca rezei tanto. Acompanhe lá. Para vestibular, nunca rezei tanto. Tem outras fases, eu gosto mais dessa, tá? Então, primeiro, qual é a pressão? Tá aqui, ó. Eu não sei, é a pergunta. Qual é o volume? Está aqui, ó. 16,4. Qual é o número de mols? 5. Qual é o R? Cadê o R, gente? Está aqui, ó. Deixa eu pegar um espacinho aqui, ó. 0,082. E a temperatura? 300 Kelvin. Tá ok, pessoal? Então vamos de novo, ó. Pressão eu não tenho. Volume é 16,4. O N é 5, o R é 0,082 e a temperatura em Kelvin é 300. Então ficou P vezes 16,4 igual a essa conta aqui, ó, deu 123. 123. Então vai ficar 123 dividido por 16,4. Então, o valor da pressão foi de 7,5 atm. Vamos de novo, então? Vamos lá, ó. 5 mols, já deu prontinho. Temperatura 27 graus Celsius, mais 273 dá 300 Kelvin. O volume já está em litros. A pressão eu quero. O R ele dá, vocês estão vendo? Ele deu o R, sempre ele vai dar o R, 0,082. Então o P eu quero, o volume está aqui, ó, 16,4. O N está aqui, ó, 5 mols. O R está aqui também, 0,082. E a temperatura que muitos alunos esquecem de passar para Kelvin e vai lá e põe Celsius tudo por quase nada, né? Tanto que a gente fala para passar para Kelvin. Deu 300. Feita essa conta, deu 123. O 16 está multiplicando o P, ele vai passar dividindo. 123 por 16,4 deu 7,5. 7,5, alternativa D de dado. Ok, pessoal? E aí, tudo bem? Foi tranquilo? Então, daqui a pouco eu já volto com mais 2 para vocês. Até daqui a pouquinho. Vamos aos outros exemplos, então. Tá? Então eu vou ler com vocês primeiro, ó. Qual é o volume em litros ocupado por 4 mols de um gás, 1.500 milímetros de mercúrio de pressão a 30 graus Celsius? Ele deu o R também, ó, 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro mols vezes Kelvin. Tá ok, pessoal? Então a primeira parte é fazer a leitura. Agora que eu fiz a leitura, dá um pause aí e tenta vocês fazerem. Tentaram? Vamos ver então se vocês acertaram. Vamos primeiro anotar os dados da questão. Ó, dados.
Vamos ver o que ele deu para a gente, que ele está perguntando. Qual é o volume? Então vamos lá. A pergunta é o volume. Ocupado por 4 mols. Então ele está te dando N. 4 mols. E um gás de 1.520 milímetros de mercúrio de pressão. Então ele te deu a pressão, só que agora em milímetros de mercúrio. A uma temperatura de 30 graus Celsius. E ele deu R, que é 0 não, gente. É 62,3 milímetros de mercúrio, mol, milímetros de mercúrio vezes litro, mols vezes Kelvin. Tá bom? Muito bem. Anotada a pergunta, anotados os dados, vamos já substituir na fórmula. Não, calma aí. Primeiro, a pressão tá legal. Ela tá já em milímetros de mercúrio, que o R é milímetros de mercúrio. Tá ótimo. Mas a temperatura tá em Celsius. Então eu vou ter que somar aqui, ó, 273, que vai dar 300 Kelvin. Tá bom? E agora eu coloco a fórmula. Qual que é a formulinha? A fórmula é vocês já sabem, ó, para vestibular nunca rezei tanto. Para vestibular nunca rezei tanto. Tá ok, pessoal? Para vestibular nunca rezei tanto. Quanto vale o P? 1.520. Quanto vale o volume? É a pergunta. Quanto vale o N? 4. Quanto vale o R? 62,3. Quanto vale a temperatura? 303 kelvins. Pronto. Então vai ficar 1.520 vezes V. Veja aí quanto que dá 4 vezes 62,3 vezes 303. Deu 75.507,6. 75.507,6. Isso que deu essa continha, tá? 75.507,6. Agora eu vou passar esse aqui, ó, esse 1.520, dividindo 75.507,6 dividido por 1.520. Então eu cheguei num volume de 49,67 litros. Vamos de novo? Olha aqui, ó. Pressão, tá aqui, ó, 1.520. Volume é o que ele quer. N é 4. R tá aqui, ó, 62,3. E o N também eu já peguei, ó, 4. O T, 30 graus Celsius, mas passei para Kelvin, é 303, tá? 303 Kelvin. Fiz a continha. 4 vezes 62,3 vezes 303. Deu 75.507,6. Passa agora o 1.500 dividindo. Isso deu 49,67 litros. Ok, pessoal? Entenderam? Não tem segredo. O que você tem que tomar cuidado é com as unidades, com as contas, é claro, e a interpretação do exercício. Tudo bem? Beleza. Vamos pro próximo? Vamos lá. Agora o quarto. Faz a mesma coisa. Dá um pause na aula, tenta fazer o quarto e aí depois você vê se você acertou. Tá bom? Pausou? Ok. E aí, tentaram fazer? Beleza. Vamos ver se vocês acertaram então. Vou ler a questão com vocês, ó. Um recipiente de 24,6 litros contém 1 mol, aqui eu esqueci de colocar, mas é 1 mol, já tá aqui, né, ó, gente? 1 mol de nitrogênio exercendo uma pressão de 1,5 atm. Nessas condições, a temperatura do gás vale na escala Kelvin. Aí ele deu R e deu as alternativas.
E aí, pessoal, vamos anotar os dados? Vamos lá anotar os dados, então. Espera um minutinho, deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui. Olha lá, então. Um recipiente de volume, olha lá, 24,6 litros. Lembrando, se tiver em mililitros, você tem que passar para litros, tá? 24,6 litros. Contém 1 mol, então ele está falando que o número de mols é 1 mol de nitrogênio, exercendo uma pressão, olha lá, pressão de 1,5 atm. Nessas condições, a temperatura que ele quer na escala Kelvin. Então, ele quer a temperatura na escala Kelvin. Na fórmula, na hora que você fizer a fórmula, já vai sair em Kelvin, porque a fórmula é dimensionada para Kelvin. E ele deu R, 0,082, olha lá, atm vezes litro, e a pressão também está em atm. Depois de feito isso, agora nós vamos colocar a fórmula e achar o valor da temperatura. Só lembrando, hein? O volume tem que ser em litros. Aqui a pressão está em atm, porque aqui está em atm também. Se tivesse aqui o R em atm, a pressão em milímetros, você passaria para atm, tá? 1 milímetro de... 1 atm vale 760 milímetros de mercúrio. Mas normalmente ele dá na mesma unidade. Então, depois de ler o exercício, depois de anotar os dados, vamos na fórmula. Para vestibular, nunca rezei tanto. Vamos lá, então. Vê aqui comigo. Ele deu a pressão? Deu 1,5. Ele deu o volume? Deu o volume, 24,6. Ele deu o número de mols? Deu 1. Ele deu R também? Deu 0,082 vezes T. Olha, vamos fazer essa conta aqui e a conta aqui. Então, 1,5 vezes 24,6 deu 36,9. E aqui continuou, né? Porque 1 vezes 0,082 dá 0,082 vezes T. O 0,082 vezes T, né, ele está multiplicando T. Então, ele vai passar para cá, ó, 36,9 dividido por 0,082 igual a T. Feita essa continha de 36,9 sobre 0,082, deu 450 Kelvin. Vamos de novo? Pressão. 1,5, tá aqui. Volume, 24,6. N vale 1, tá aqui, ó. R, tá aqui embaixo, 0,082. Vezes T, que é o que ele quer. Fiz 1,5 vezes 24,6, deu 36,9. Fiz 1 vezes 0,082, dá 0,082 vezes T. O 0,082 está multiplicando, então ele passa para cá dividindo. 36,9 dividido por 0,082 deu 450 Kelvin. Ok, pessoal? Entenderam? Ó, só tem mais uma coisinha que eu quero falar para vocês, que é das condições normais de temperatura e pressão, tá? Que eu ainda não falei nas aulas. Então eu vou falar agora. Toda vez que ele falar para vocês, condições... Ah, não perguntei, e aí, acertaram? Acertaram? Oh, legal. Então eu vou escrever aqui para vocês qual que é o valor da temperatura nas condições normais de temperatura e pressão e também a pressão. Então lá, ó, é condições normais de temperatura e pressão. Isso é conhecido como CNTP. CNTP, o que é? Condições normais de temperatura e pressão. Tá ok, pessoal? Toda vez que ele falar em condições normais de temperatura e pressão,
você vai lembrar que a temperatura é 0 graus Celsius, que você vai usar na fórmula 273 Kelvin. E a pressão é 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Então, se ele te der o R 0,082, você vai usar a pressão 1. Se ele te der o R 62,3, você usa a pressão de 760 milímetros de mercúrio. E a temperatura você não pode usar em Celsius, você vai sempre usar em Kelvin. Então, quando ele falar para você assim, condições normais de temperatura e pressão, você vai lembrar disso, tá? Coloque essa observação aí, ó. Essa observação é importante, porque ele pode falar num exercício desse, que está nas condições normais de temperatura e pressão. E não vai te dar temperatura, não vai te dar pressão. Você vai ter que saber que a temperatura é 273 Kelvin. E aí, a pressão é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Se ele te der o R, você tem que saber isso, viu, gente? Isso vocês têm que saber. Nenhum exercício vai te falar qual que é a temperatura nas condições normais de temperatura e pressão, e nem a pressão. Então, quando ele falar CNTP, na hora você tem que lembrar que a temperatura é 273 Kelvin. E aí, se o R foi 0,082 atm vezes litro mol Kelvin, você vai usar um atm. Se ele te der o R de 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro mol Kelvin, você vai usar o 760. Tá bom? Então, se ele te der assim o exercício, aí você vai fazer usando esses valores. Só isso que muda, tá? O resto fica tudo do mesmo jeito. Tá ok, pessoal? Então, com isso, nós terminamos a parte de gases. Tá ok? Então, tá bom. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.